Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Quinta-feira, 17 horas, e está começando a nossa live da semana. O tema da live dessa semana é Quem cuida de quem cuida. Vai ser com a Amanda Barbieri do Envelhecendo, e a gente tem nome parecido, já estou chamando ela aqui. Já já ela vai entrar. Oi, Olá, Amanda. como vai? Boa noite para você já, né? Faz tempo que é boa noite aí. Boa noite, boa noite. Já são 10 horas. Que delícia, que delícia. Não, eu tô achando isso chiquérrimo, isso de ser uma live Ah, internacional. Tô achando o máximo. Peraí que eu vou colocar o fone. internacional. Tá joia. E escuta já os sinais do fim do verão, já estão chegando? Ou ainda Já, não? dia 1º de setembro o tempo já mudou. Já, né? Já, 1º de setembro, deu 1º de setembro, o clima já ficou completamente diferente, a gente não sua mais igual estava suando, Uhum. o ventinho já começa, o clima fica gostoso, então já mudou, já Já mudou. mudou, né? Já. É. E vamos, aqui também já, porque aqui também o calor já tá começando a pegar Já firme. chegou. Já chegou, chegou chegando. Chegou chegando. E escuta, bem-vinda então, muito obrigada por aceitar o Obrigada. convite. Vai Eu que ser um agradeço. papo bom, eu acho. Ah, eu sempre Com acho que certeza. é, porque a gente tem tanta coisa para conversar, né? Eu gosto Sim, muito. sim. Com certeza, vai Então, ser ótimo. Muito assim, obrigada. eu sempre começo contextualizando um pouco para contar, né, o que é o perfil aqui desse perfil aqui do Instagram, que Sim. é isso. O objetivo desse Aham. espaço aqui é conversar sobre todos os tipos de coisas que passam pela nossa cabeça à medida que a gente vai envelhecendo, né? Perfeito. Não que, por exemplo, o cuidado e o quem cuida de quem cuida não seja presente na nossa vida antes. Aham. Mas à medida que essas coisas, essas necessidades ou essas situações, à medida que a gente vai envelhecendo, essas necessidades e essas situações começam a ficar mais fortes, né? Sim. E aí essa pergunta sempre acaba vindo. E aí, quando eu vi a conversa, eu nem sei como, eu acho que foi pela Bernadette e eu vi alguma postagem de vocês, e Foi. aí a história começou, né? Foi. Foi isso mesmo. E então conta pra mim, antes da gente começar, que eu tenho uma saraivada de perguntas para fazer aqui. Mas me conte como que começou a tua história com isso, com esse ou cuidar de alguém, por favor. Aham. Então, Luciana, começou há 14 anos atrás, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sou enfermeira. Uhum. E assim que eu me formei em 2010, a minha primeira atividade como enfermeira foi dar aula no primeiro curso de cuidador de idosos que teve em Itajubá. Olha, que Então, o legal. primeiro curso que teve, eu ministrava aulas nesse curso. E aí, um belo dia, eu descobri que Itajubá tinha um home care. Até então era um só, né? Uma empresa de home care. Uhum. E eu fui até esse home care levar o currículo dos meus alunos para esse home care, né? Um currículo Uhum. de cuidador, já que era o primeiro curso, então era novidade, né? Cuidador estava assim começando. Começando a falar disso. A gente ainda não falava muito, a gente falava de técnicos auxiliares da época, né? Uhum. Enfermeiros, mas cuidador não. E aí, nesse bate-papo com as donas do home care, né? Que é o home care atende, e por acaso eu deixei o meu currículo também. E eu ingressei dentro do home care por acaso. Eu sou enfermeira do trabalho também. Uhum. E elas me chamaram para dar uma palestra em uma empresa. Então não era para trabalhar no home care, era para trabalhar na enfermagem do trabalho. Do trabalho. Exato. E aí eu fui aparecendo na empresa com mais frequência, comecei a ajudar em algumas coisas, trabalhava poucas horas e me enveredei e fiquei 10 anos nessa empresa. Olha só. E só saí da empresa porque eu fui morar em Lisboa, né? Em fevereiro desse ano eu vim para Lisboa. Hoje eu estou em Roma, mas a Uhum. minha residência é em Lisboa. E
prestei consultoria para esse home care também. Hoje eu sou consultora de home care, né? Eu sou consultora de empresas de atendimento domiciliar. Eu presto consultoria para 4 empresas do Brasil. Olha que legal. Nesse ramo de assistência domiciliar. Empresas já estruturadas e empresas que estão em processo de abertura. E um segmento que não vai parar de crescer, né? Não vai. Não vai parar. Ele não vai parar de crescer e hoje a gente já está vendo uma nova estrutura dentro da assistência domiciliar, que não é aquela estrutura que a gente está acostumado a ver, que é você simplesmente contratando o cuidador, contratando o técnico de enfermagem para fazer assistência. Hoje as empresas começaram a observar a necessidade da família estar cada vez mais envolvida nesse processo de cuidado. Então está tendo uma nova visão, né? Um novo olhar para esse sistema de atendimento, que não é um sistema somente do cuidador, um sistema somente do técnico, é um sistema da família. Afinal de contas, você está entrando Numa num família. sistema familiar já Exato. constituído. Então, hoje nós temos os treinamentos para familiares, né? Inclusive as empresas que eu presto consultoria, hoje elas têm um sistema de gerenciamento familiar, não só para o paciente, mas para a família. E a gente tem também, né? A gente começou a falar há pouco tempo do cuidador familiar, que até então a gente chamava de cuidador informal, mas ninguém dava nome, né? Não nominava, né? O parente que Não. cuida. Exatamente, né? O que a gente conhece como antigamente é aquela filha solteira que ficou para cuidar dos pais, ou aquele pai que foi morar com os filhos, Com os né? Um dos filhos. filhos, que um lá se elegeu e vem ficar comigo então, pai, vem ficar comigo então, mãe. E hoje a gente tem os familiares assumindo cada vez mais essa responsabilidade, de forma direta ou indiretamente, né? Que pode acontecer. Existe essa opção, mas eles estão cada vez mais interessados. E eu acho que é isso que faltava para esse atendimento domiciliar, esse home care, ele se constituir cada vez mais forte. Porque é isso, né? Essa visão de porque mesmo quando você é esse cuidador familiar que fez, né? E são essas as perguntas que eu vou começar daqui a pouco, por desejo, por necessidade, Sim. por vocação, seja lá o que for. Essas pessoas elas também precisam ter um conhecimento sobre isso, né? Porque a carga eu acho que fica menos pesada quando você sabe o que fazer. E que não era a nossa realidade até hoje ainda é, né? Exatamente, até hoje. Então, assim, é a passos lentos que está se adaptando a essa nova rotina, visto a nossa situação atual de pandemia, né, que se instalou no mundo inteiro, e as famílias tiveram que entrar dentro de casa, né, porque até então a gente tinha famílias trabalhando, né, cada um no seu trabalho, e profissionais dentro de casa, ou não, né, porque a gente tem as duas vertentes. Sim. Mas aí, a partir do momento que a família teve que ficar em casa, ela começou a entender a realidade do que é um atendimento domiciliar, e nós começamos a falar disso. Então, a partir do momento que a gente fala, isso cresce, isso ganha espaço. Até esse final de semana aconteceu o nosso curso, né, o Eu Cuidador Familiar, que não existia, a gente não vê falar disso. Você pode procurar, você não vai achar. São poucas pessoas que têm esse olhar para a família. Porque as pessoas, ela têm o olhar para quem? Para aquele profissional, né? Para o lado profissional. Isso, mas e acho que também, família, ninguém olha. Acho que essa perspectiva também acaba valorizando o profissional, né? O profissional cuidador. Porque eu vi muitos relatos de, assim, de pessoas que, ok, tinham o cuidador, mas é aquela coisa assim, o cuidador é sua responsabilidade, cuide da pessoa e eu te pago no final do mês. Exato. E a partir do momento em que essa família teve que interagir com essa necessidade de cuidado, ela viu o tamanho da bucha que o negócio é, né? E aí ela falou, meu Deus, eu pagava pouco. Era pouco que eu pagava para esse profissional, né? Por N fatores físicos, emocionais e afins, né? Exato. E também tem a questão da família, às vezes, nem querer essa responsabilidade de fazer a contratação. Ela contrata o terceiro, né? Que é a empresa. Ela contrata uma empresa, a empresa faz todo o gerenciamento, ela paga um valor X no final do mês
e a empresa que se vira lá. Ela coloca Sim. as pessoas que ela acha que tem que colocar, ela faz toda a gestão dessa casa, desse domicílio, e aí a família meio que lava as mãos, né? Eu lavo as minhas mãos, Uhum. contratei, tô pagando, né? Tô Então não preciso pagando. mais me envolver, né? Não preciso mais me envolver em nada, porque agora eu tenho alguém que vai olhar ali para mim. Uhum. Então, ele, como se ele tirasse a responsabilidade dele e colocasse a responsabilidade dele em cima do terceiro, que seria uma empresa, que seriam os profissionais. E a gente Sim. sabe que não é assim que funciona. Não. Facilita, ajuda, com certeza, Sim, com certeza. né? Mas não é só isso. Não é só isso. Não é. Então eu já vou aproveitar e já vou começar assim, olha, eu fiz uma listinha de coisas que passaram pela minha cabeça. E que é aquilo que eu te falei, muito de uma experiência minha de vivência, assim. Sim, Eu tive muito cedo a presença de alguém com necessidade de cuidado na minha vida, né? Então, a minha avó foi morar na minha casa porque precisava de cuidados e minha mãe assumiu esse cuidado. E eu devia ter por volta ali de 11, 12 anos, mais ou menos. Então, é novo, né, para uma criança sim. entender e ver isso. E aí entender que, por exemplo, a minha mãe, essa minha mãe e essa minha avó tiveram N dificuldades de relacionamento durante a vida delas. Exato. E aí, quando a minha mãe se viu na necessidade de cuidar de uma pessoa, afloraram ao Todas as mesmo emoções tempo, possíveis. ao mesmo tempo que o desejo de cuidar a responsabilidade de cuidar, provavelmente, né? A gente não tinha essa percepção porque era muito criança, mas provavelmente quantas e quantas histórias lá que a Renata já conversou com a gente, a Bernadette já conversou com ele, quantas histórias presas estavam lá e que se viram nesse Sim, relacionamento, né? sim. Então, assim, eu vou fazer essas três juntas e aí você vai desenvolvendo. Então, Beleza. assim, a primeira coisa que eu perguntei é assim: quem cuida de alguém, então, primeiro a gente tem a seguinte situação. Eu vou cuidar. Geralmente a gente coloca pais, né? Mas existem Sim, sim. outros também, mas vamos usar assim. Eu cuido porque não tem outra solução. Eu não Sim. tenho condições financeiras de pagar um cuidador, eu não tenho condições financeiras de colocar em um. Qual é a sigla mesmo? Ah, Você está falando de permanência, longa permanência, lares de longa, lar como é de que é? longa permanência. Isso, Lar lar de de longa longa permanência. permanência. Né? Não tenho LLP. essa condição também e é isso que temos para o momento, vou assumir. Então não era um desejo, é só uma necessidade. Então eu vejo Sim, que isso deve acarretar algumas visões. sim, O segundo é essa pessoa que cuida porque as pressões externas fazem com que ela cuide. Porque a família, como é que os outros vão, o que vão falar de mim se eu não cuidar, né? Então eu até teria condições de pôr um terceiro ou de levar para algum lugar, aham, mas eu não tenho coragem de fazer isso porque a pressão externa da família, da sociedade, enfim, me massacra e eu não tenho essa coragem. E o terceiro é aquele assim, não, é o desejo da minha vida, eu me preparei a vida toda para quando alguém da minha família tivesse essa necessidade, eu vou cuidar. E que ainda assim, por mais desejo e abnegação que tenha, eu imagino que também tenham conflitos. com certeza, E com aí, certeza. pronto, e aí já me bagunçou tudo na cabeça, porque tem vários, né? Assim, tem quando você sente culpa, mas quando ao mesmo tempo você sente alívio, de Sim, repente com a partida da pessoa, sim. enfim, e por É, aí eu já comecei a pirar, então é mais fácil você começar a falar porque eu não não, sei. nessa área nós encontramos vários tipos, vários casos, né? Quando se trata de pessoas, não tem como ter um caso só, né? Uhum, Pessoas são diferentes, os casos são diferentes. Dentro do home care, trabalhando 10 anos na mesma empresa, eu já vi pessoas que chegaram com muita condição financeira e pagariam o que fosse
para dar o cuidado para aquele familiar. Mas por que elas pagariam o que fosse? Porque elas não tinham a condição psicológica para fazer qualquer tipo de cuidado. Então, elas pagariam o que fosse. Entendi. E tinham aquelas pessoas que adorariam pagar o que fosse, mas não tinham a condição, porque a gente sabe que um atendimento em casa, ele é mais oneroso, né? Não é Claro. um Não é atendimento. acessível para todo mundo, né? Não é. Infelizmente, hoje ainda não é. Quem sabe um dia a gente consiga atingir um patamar onde várias pessoas consigam um acesso. Então, é muito difícil você falar para a pessoa que, infelizmente, você não pode prestar esse cuidado quando ela precisa tanto. E aí cai, por exemplo, na primeira situação que você falou. A pessoa não está preparada, mas ela não tem como, ela vai ter que assumir esse cuidado, porque ela não tem a condição de ter alguém. Às vezes ela não tem nem outros irmãos, outros familiares para dividir essa tarefa. Então ela acaba que ela tem que assumir. Por que que ela tem que assumir? Inclusive são questões bem pro lado emocional que a gente entra. Por quê? Porque vem exatamente isso que você falou. Essa questão do julgamento externo, né? O que as pessoas vão falar de mim se eu não cuidar da minha mãe? Só tem eu. Minha mãe só É, tem eu só tenho a minha mãe. E aí? Como é que eu faço? Mas nisso entra todo esse passado que você falou muito bem também. Toda uma história que a gente não conhece. O que está por trás disso tudo, a gente não sabe, não né? sabe. Não sabe e nem é da nossa função saber. E às vezes até a pessoa não sabe, né? Exato. E ela vai descobrir. Uhum. Ela vai acabar descobrindo. Ela vai acabar descobrindo na hora do cuidado. Na hora que ela se ver sozinha ali frente a frente, porque as emoções vêm, as lembranças vêm. Essa responsabilidade que a gente tem inerente a nós mesmos, que fomos cuidados por eles, e é nossa função, é nossa obrigação cuidarmos deles, né? Mas a gente tem aquele velho ditado, né? Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não Um cuidam de um grande um pai. pai. E isso é a maior verdade do mundo, Luciana. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para o atendimento domiciliar, quando você se depara com essa situação que você colocou de ter um ente querido que precisa de você, né, que agora é sua responsabilidade, nós nos cobramos muito. Quando nós somos colocados nessa situação, parece que a gente está carregando uma mochila do peso da pessoa. Se ela pesa 80 quilos, é 80 quilos nas nossas costas. Mas não precisa ser assim. Existem hoje redes facilitadoras para que esse cuidado ele seja facilitado e simplificado. Como que isso funciona? Isso, é. Como que é Por uma. exemplo, Ah, o curso que nós criamos, né, eu e a Bernadette. Nós criamos, na verdade, uma rede facilitadora. O que que a gente apresenta nisso, né? Nós apresentamos processos simplificados de cuidados, simples, super simples, e processos emocionais que você pode trabalhar, né, durante esse cuidado. Por quê? Porque os gatilhos vão surgir. Vai é, ser o tempo todo. uma forma do, por exemplo, se for sua mãe, uma forma da sua mãe falar diferente, vai disparar um gatilho em você e você vai entrar numa crise emocional de determinada coisa que aconteceu no passado que você nem lembrava mais. Vai ser um parente falando alguma coisa? Nossa, Luciana, mas será que você está fazendo isso direito? Vai ser o gatilho, né? Vai ser a faísca para você entrar em outro processo emocional de alguma coisa que você tem dentro de você que não foi trabalhada. Então, essa rede de apoio, ela existe. Ela existe, ela começou a ser criada agora, é uma coisa muito Que nova. As lindo. pessoas não têm conhecimento disso. Por Nunca que que ouvi elas não têm falar. conhecimento? Porque elas não estão abertas a isso ainda, Luciana. Então, assim, quando você não está disposto, você não enxerga. É. A gente tem isso com a gente. Então, assim, quando eu estou procurando uma blusinha amarela que eu quero, Todo eu só mundo tá de vejo, blusa amarelo. todo mundo está de blusa amarela. Então, é exatamente aquela coisa da consciência. Né? Se você pede, né? Se você mentaliza, se você pede, você vai ter. Agora, as pessoas se blindam. O que a gente tem de grande problema no atendimento domiciliar é essa blindagem. As pessoas não querem se expor, não querem se envolver emocionalmente, mesmo sendo o pai, a mãe, o irmão, às vezes que precisa. E uma coisa tem que ficar muito clara no atendimento domiciliar, principalmente em relação ao atendimento de um familiar, né? Família a família. Na família podem ter 10 irmãos.
para cuidar de um pai. Mas somente um será responsável por este cuidado integralmente. Que é aquele cuidado diário mesmo, né? Diário, exato. Que é aquele um que assumiu a responsabilidade. Como se fosse a liderança de uma empresa. Existe um líder. Se eu tiver 10 líderes, que seriam os 10 irmãos, o cuidado não funciona. Então isso é empírico, isso acontece sem precisar alguém falar. Então um vai assumir aquela responsabilidade integral. Mas todos os irmãos têm a mesma responsabilidade do cuidado, né? Esse cuidado, ele é equilibrado, né? Ele é nivelado. Alguns assumem mais, outros assumem menos. E outros não assumem nada. Outros não assumem nada, mas ele existe. Então, assim, nós tentamos trazer hoje, com as nossas falas, a Bernadette tenta trazer com a fala dela dentro do lado emocional, eu tento trazer na minha fala dentro do lado de processos, né, de cuidados práticos, que não é um bicho de 7 cabeças, mas nós fazemos ser. Nós fazemos ser. Outra situação que você colocou, por exemplo, aquela pessoa que ela tem a condição de contratar, né, ela tem a condição de pagar, mas ela tem esse medo, né, esse receio. Vai que eu coloco alguém dentro da casa, o que meus irmãos vão falar, né? Ué, mas você que estava cuidando, você é a mulher, né, da casa. Você é a única filha, né? Você tem um mínimo de conhecimento. Se você for da área da saúde, então, você é eleita. E se você tiver aposentada ou for dona de casa, então, Exato. aí, meu Deus. Voltou? Travou. Voltou, Voltei. né? Voltou. Então, assim, exatamente isso que você falou. Então, assim, quais são os estigmas que a gente tem para atendimento domiciliar, né? É mulher, solteira, aposentada, dona de casa, ou entende um pouquinho de saúde. Se tiver filho, então, não, mas você já cuidou das crianças, cuidar do pai e da mãe é a mesma coisa. Não é, tá? Inclusive, essa questão de infantilização que a gente tem no cuidado com o idoso. Na picadinha, demais, picadinha, demais. bracinho, comidinha. Abre a boquinha, vou fazer um aviãozinho. Meu bebê, né? Meu bebê. Só porque foi pra fralda, tem uma condição hoje de dependência, tá usando fralda, voltou a ser criança? Não voltou a ser criança. Existe uma história por trás disso que tem que ser respeitada. E, aliás, na hierarquia, quem vem antes de nós são eles. Então, nós devemos respeito. Eu peguei uma pergunta que eu coloquei deles. também, é essa visão assim, e o cuidado, né? Quem está sendo cuidado, ele também, a não ser que ele esteja ausente de consciência, Exato. mas ainda assim acho que tem consciência física, de prana nesse espaço, mas não deve ser, né? Por exemplo, mas a gente quando fica doentinho e que você já não se sente desconfortável, né? Exato. O que acontece muito é a timidez, né? Meu filho a minha fralda. Então, às vezes ele prefere um terceiro para estar cuidando dele do que o próprio filho. se expor. Exatamente, do que se expor à intimidade. É meu filho. Nunca me meu viu filho, assim. É minha filha. Exatamente. E a fragilidade, principalmente quando ele está mais debilitado, né? Essa fragilidade, ele não quer ser frágil, né? Ele é o dono da casa. Imagina se ele vai sair da casa dele para ir morar com o filho, né? Ele tem a casa dele. Inclusive, nós até orientamos muitas vezes que é preferencial que o cuidado seja prestado num ambiente onde ele se sente seguro. E se for a casa dele, que seja lá. Quanto melhor. Melhor, porque quanto mais seguro ele se sente, mais adepto ao cuidado ele vai estar. Então a gente tem essa situação. Essa questão do julgamento, ele faz parte do ser humano. Nós somos seres julgadores. E ele parece, a impressão que eu tenho é que ele é mais incisivo nesse momento, assim.
Ou Exato. talvez a gente esteja mais fragilizado e entenda qualquer palavra como uma indireta também, sei lá. Também, também. E outra coisa, nós às vezes temos a ideia, né? Na verdade a gente quer, né? A gente quer facilitar. Então a gente quer que a nossa ordem seja cumprida. Olha, a gente vai tomar banho 8 horas da manhã. E nunca foi assim, né? Ele sempre toma banho à tarde, por que que a gente vai passar o banho para amanhã? Então existe uma rotina já nessa casa que às vezes o filho nem conhece, porque ele não Sim. está nessa casa, né? Então ele vai para as visitas, mas não conhece a rotina. Então essa rotina tem que ser respeitada. Então você imagina alguém adentrando a sua casa, seja seu filho, e falando assim: mãe, você vai tomar banho agora 8 horas da manhã, não é mais 4 horas da tarde. Uhum. Como assim meu filho me dando uma ordem Uma ordem dessa? E dessa. exatamente. E quem está sendo cuidado, ele também tem um processo dele de aceitação. Não é de uma hora para outra que ele aceita alguém cuidando Uhum. dele, que a rotina tem que ser algumas coisas alteradas e outras poderão ser mantidas, que ele está dependente de cuidados, que agora ele tem que usar uma fralda, porque não pode ficar sem, até para conforto dele. Esse entendimento, ele leva um tempo. E não é de um dia para o outro que a E a gente gente consegue uma também não aceitação. tá essa coisa intergeracional, né? Que Exato. talvez daqui para frente comece a ser diferente. Mas a gente não tinha muito diálogo, né? Não, não. A O gente, diálogo era aquele diálogo de domingo, né? Vou dar né? uma passadinha lá na casa da mãe, vou dar uma passadinha lá na É, casa do pai, marcar minha presença, marcar o faz ali o território, né? churrasco, fala de um negocinho e E pronto. pronto, Mas cada o um segue a diálogo sua vida. mesmo do que você deseja, do que você quer, de Exato. sentar e conversar, é uma situação que é difícil, eu imagino, pouco provável de acontecer, né? Pouco provável até hoje, né? Uhum, Hoje nós estamos tentando um diálogo forçado, porque nós estamos dentro das nossas casas maior tempo, né? Agora uhum. nesse período. É um diálogo quase que forçado. Mas tratando-se de atendimento domiciliar, Luciana, tratando-se de adentrar a um domicílio, é complicado. A situação não é tão simples. E outra coisa, uma coisa muito legal que você falou, nessas três histórias que você começou a contar, é a pessoa que quer estar lá na hora É. que precisar. Tem Porque tem gente que gente que realmente tem ela. essa vocação ou Sim, ou esse desejo mesmo, né? Não, criei para mim exato. essa consciência de que eu quero fazer isso. Exato, exato. Eu tenho um curso de cuidador de idosos, no presencial em Itajubá, ele funcionou por 6 anos. Então, eu formei várias turmas, Itajubá e São Lourenço, inclusive. Que Quando eu legal. vim para cá, eu coloquei ele no online. Eu não queria parar esse curso de jeito nenhum, porque é meu xodó. Inclusive, o curso é gratuito e está aberto, hein, gente? Ó, As então inscrições já estão vejo, já abertas. pega aí que eu já vou pôr nos stories depois, no Isso recomendo. aí, depois eu te mando. O curso é Manda. gratuito e está aberto. Eu tinha muitos alunos no presencial que eles chegavam com a seguinte história: Amanda, eu tenho a minha mãe já idosa e eu sei que eu quero cuidar dela. Então eu vim para o curso para me preparar para situações que eu vou enfrentar no futuro. E a questão era, a gente estava formando pessoas para profissionalizar, né? Nós estávamos capacitando pessoas para se profissionalizar. Mas muitos deles não queriam entrar na área. Eles Não não era queriam exercer a a profissão. profissão. Era se Exato, qualificar como pessoa, como. exato. Adquirir Uhum, conhecimento, entender um pouco mais sobre algumas doenças que podem acometer o idoso, fazer questões muito. Eles eram os maiores questionadores. Porque eles já vinham com uma bagagem pronta, eles já tinham o idoso em casa, eles já tinham a história acontecendo. Então era uhum. uma aula, já tinha acontecido uma coisa, na próxima aula já tinha Já tinha acontecido outra outra. vivência. Eles eram a prova real do que estava acontecendo. E isso era enriquecedor para quem estava ali se profissionalizando que não tinha tido contato. Uhum. Então esse contato, ele é muito gratificante e ter pessoas que querem fazer isso, querem cuidar dos seus pais, querem cuidar dos seus entes queridos, quando eles necessitarem, elas precisam se capacitar de alguma forma. Não tem como você ir só na vontade, a vontade é o primeiro passo. Mas hoje Uhum. a gente tem tanta ferramenta disponível na internet para buscar conhecimento, buscar uma capacitação,
tentar fazer isso da melhor forma possível, da forma mais leve possível. Se já existem questões emocionais, né, por que não trabalhá-las antes de chegar nessa parte da vida? Essa frase, essa fala que você colocou fez pensar muito, assim, porque você falou assim, né? Porque a gente quer, claro, facilitar a nossa Aham. vida. Todo mundo quer isso. É, mas a gente sempre faz essa estratégia, não, então para mim é melhor dar o banho de manhã, a comida às 11h30, Exato. ou não sei o que, porque é o meu dia. Mas a partir do momento em que eu incluo o cuidado, quem está sendo cuidado nessa tomada de decisão, eu acabo facilitando a minha vida. Exato. Porque eu vou, Exatamente. né, eu posso não ser agenda do jeito que eu queria, mas se a pessoa quer tomar banho depois do almoço, ela vai estar mais disponível. Eu não preciso Sim, fazer um esforço extra para convencer, para tirar. Não, ela já está. Então eu acabo me facilitando. Mas é a com questão do certeza. diálogo, né? De ouvir, de Com pelo certeza. menos, se não diálogo, de pelo menos ouvir, então. Exato, exato. Inclusive no nosso curso a gente fala, antes de você executar qualquer coisa, existem passos anteriores, que é o passo da escuta, da observação, você passar um tempo dentro desse domicílio, a análise da rotina. A rotina não pode ser quebrada. Essa rotina ela tem que ser mantida da melhor forma. Coisas podem ser alteradas, acrescentadas, retiradas dessa rotina, mas você falou perfeitamente. Quanto mais nós dermos autonomia de decisão para a pessoa cuidada, ainda mais se for nosso pai e nossa mãe, melhor será o nosso cuidado, porque ele vai ser mais simplificado. Uhum. Porque nós não faremos esforço algum para um banho que já era no mesmo horário que sempre foi. Que sempre Nós não foi. fazemos, exato, nós não faremos grandes esforços, nós não desgastaremos a nossa saúde emocional tentando achar um jeito de falar uma palavra que não fira o ego também dessa pessoa que está sendo cuidada, porque nós temos o nosso e ele tem o dele, né? Sim. Poxa, eu sou o seu pai, você não manda em mim, eu mando em você. A gente tem essa cultura também, né, instalada, né, implantada na nossa sociedade de quem manda é o pai e a mãe. Então, o Uhum. filho que obedeça. E não existe essa inversão, quem manda é o filho agora porque o pai e a mãe tá doente, né, ou tá debilitado, ou tá dependente. Uma coisa tem que ficar clara: no atendimento domiciliar, quanto mais autonomia e independência a pessoa cuidada tem, melhor qualidade de vida ela terá. Então, se nós entendemos esse princípio básico, nós conseguimos trabalhar em cima disso, entendendo as Claro. necessidades dele, entendendo a rotina dele, para que o nosso trabalho seja simplificado em cima disso. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está falando muito. Geralmente, quando a gente pensa em cuidado, em cuidante, nem sei se existe essa palavra aí, e Cuidador. cuidador, né? É, é, a gente pensa nessa relação pai e filho porque é o meio, é o Sim, natural, né? É o sim, natural. Mas a gente tem também a questão, por exemplo, e à medida que a idade também vai chegando, essa chance é maior, é do cuidado de casal, né? sim, do tanto do marido ter que cuidar da sim. esposa, do companheiro, enfim, seja lá quem for. E eu imagino que também são outros níveis de formas de cuidar também, né? São bem diferentes. Cuidar de pai e mãe é diferente de cuidar de marido e mulher. Nós observamos em casais um nível de carinho, um nível de cumplicidade muito maior do que a gente observa no cuidado pai e filho, filho e pai. Depois ele passa. Uhum. Muito maior. A cumplicidade, ela é diferente, né? O carinho, ele é diferente. Aquele amor que foi construído, ele foi construído depois de uma consciência, né? Nós já éramos formados, nossa consciência já era formada, ética e moralmente. Então, esse carinho, esse cuidado, ele é imenso. Então, eles acabam se tornando os melhores cuidadores. Eles Ah, acabam entendi. exercendo melhor esse papel. Porque não existiu mágoas, não é que não existiu Não é que não nenhuma, né? existiu, às vezes você tem, É, claro, às vezes você mas tinha lá um não relacionamento que como, até era mais difícil e que. exato, mas não como o relacionamento filho e pai e filho. Que é desde que foi
desde que ocorreu a concepção, né? Uhum. Então, não existe, quer dizer, existe, mas assim, nós entendemos que dentro das relações não existe o marido mandando na mulher e a mulher mandando no marido. Igual a gente entende a relação do pai mandando no filho, No filho. né? Essa hierarquia é parceria. Então, eles estão no mesmo nível ali hierárquico. Não existe um maior que o outro. Então, o cuidado é um cuidado mais carinhoso, é um cuidado de um maior respeito, é um cuidado de maior cumplicidade. O marido, se ele estiver cuidando da mulher, ele sofre muito mais com qualquer coisa que aconteça. Ela caiu uma lágrima, o marido já está chorando junto. A mesma coisa do lado da mulher para o marido, mas a gente observa um dom do cuidado maior para o lado feminino, claro. Porque Então, os é meio melhores... que essas habilidades, assim, que a Exato. gente, Que a supostamente, a gente gente já vem desenvolve. de fábrica com elas. Já Tá. vem de fábrica. Então, assim, as mulheres que cuidam dos maridos, elas cuidam muito bem, com muito carinho, claro, mas a gente enxerga o homem um pouco mais sentimental, um pouco mais frágil, fragilizado. Ele precisa de maior apoio, principalmente para o lado emocional, porque já começa, dependendo da dependência e dependendo do que aconteceu, já tem que ser trabalhada essa questão da perda, que pode acontecer uma perda ali, e como isso Uhum. tem que ser trabalhado. Porque se de repente for de um dia para o outro a perda, a gente vê um estado de depressão sendo instalado ali naquela hora. Uhum. E isso já não acontece tanto pro lado da mulher, né? Porque a mulher, ela já tem esse lado mais trabalhado. A mulher, a gente fala que a mulher já é um pouco mais sofrida, né? Ela já Acho sente que dores. Talvez a dor do parto, a dor de uma cólica menstrual, a mulher já é mais a gente dolorosa, né? jamais, a gente já, De já natureza. sabe que ela existe, de alguma Já maneira. sabe, de alguma maneira. Então existe esse cuidado. Existem cuidados de irmãos entre irmãos, Uhum. claro que existem, né? Existem irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos e acabam assumindo esse cuidado, que é um cuidado também muito mais carinhoso, muito mais afetuoso, também na base da parceria, porque dentro da hierarquia eles estão no mesmo No mesmo nível. nível. Exato. Então, quando a gente vê pessoas cuidando de pessoas no mesmo nível hierárquico, a gente vê mais o lado da compaixão. Quando a gente vê pessoas cuidando em nível hierárquico, onde quem está sendo cuidado está acima, a gente vê mais o lado da obrigação. Aí É, vem aquela carga que você falou. essa Aí vem carga. aquela carga pesada, e é isso que a gente tenta trabalhar hoje. A questão do autoconhecimento, Luciana, ela é fundamental para todas as pessoas, independente do que elas Uhum. façam na vida, né? Mas pro cuidado, para prestar um cuidado a alguém, quando a gente está falando, quando você colocou muito bem na sua chamada, quem cuida de quem cuida, nós mesmos cuidamos de nós, né? Nós temos que ter essa questão do autocuidado, né? Nós temos que nos entender como pessoa, como filho, Seus como limites, irmão, né? limites, até onde a gente consegue ir. Porque o que a gente acaba fazendo, Luciana? E talvez, não sei se você passou por isso, né? Quando você entrou no seu processo de cuidado. Nós sempre acreditamos que dá para ir um pouquinho mais. Não, eu fui até aqui, eu aguento um pouquinho mais. Não, eu aguentei até aqui, agora eu aguento um Agora aguenta um pouquinho pouquinho mais. mais. Tá difícil, mas eu aguento. E aí a gente E eu acho que cai. tem essas coisas também, essas crenças também, assim, tipo, essas frases que a gente escuta, assim, é, cada um carrega a cruz que tem que carregar, Exato, sei lá, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Tipo assim, exato, você só tá sustentando o que lhe cabe. Então não exato, reclame, porque isso, exatamente. Como né? se nós não tivéssemos a nossa vida paralela ali, né? Naquele mundo paralelo, né? Como É, se nós não tivéssemos nada para fazer. Mas assim, esse pouquinho mais, cada gota que entra nesse copo, né? Imaginemos aquela velha expressão do copo cheio, né? Um uhum, copo meio cheio, um copo meio vazio e o copo transbordando. Cada gota que entra nesse copo, a gente vai cair na síndrome do cuidador. A gente vai acabar caindo lá. Não sei se você já ouviu falar da síndrome do cuidador. não. A síndrome do cuidador, ela vai para o lado do desgaste, ela vai para o lado do estresse. Tanto é que ela é dividida em fases. Então tem a parte psíquica, tem a parte social,
tem o emocional, e você pode observar, tem a parte física, né? Que tem hora que o corpo não aguenta. E aí, o que que acontece nessa síndrome? O cuidador, ele é exposto a uma carga de trabalho que ele não suporta em 4 níveis. Um dos 4 níveis, físico, emocional, social, psicológico. Se ele não suporta, ele acaba apresentando sintomas. Que tipo de sintoma? Pode ser um sintoma físico, por exemplo, uma dor nas costas. Ah, mas eu pego muito peso, eu tenho que pegar a minha mãe, eu tenho que virar ela na cama, eu tenho que ajudar no banho. Essa dor nas costas tem uma causa. Isso é o que você acha, né? Aí Sim, você depois da está dor nas achando que é só por costas, causa do peso exato. físico. Depois da dor nas costas vem uma dor de cabeça. Não, mas a dor de cabeça é porque eu fiquei demorei um pouquinho para comer, aí eu tive uma dor de cabeça. Depois, Luciana, vai piorando. Aí ela vem pro lado emocional. Aí vem a tristeza, vem aquele cansaço emocional, aquela A carga, raiva, não a vem? raiva, a frustração, né? Eu tô frustrado porque eu não tô dando conta, não tem ninguém para me ajudar, e a gente sempre acha que não tem ninguém para ajudar. E isso é o que a gente coloca pra gente, mas você É. pediu ajuda? Você pediu? Como que você Você pediu também, né? exato, Porque exato. daí eu fico pensando nessa coisa. Uma sensação é você, num momento de raiva, ah, mas ninguém me ajuda. É. Ninguém. Você não está pedindo, né? Você está fazendo uma Aham. queixa, mas você não está pedindo. Você Você quer não, que alguém se ofereça, né? você quer, porque daí eu não sei também em que hora que entra a coitadice. Porque deve entrar a Aham. coitadice, né? Com Tipo, certeza. nossa, será que ninguém tá vendo como eu sou benevolente, como eu sou desapegada e ninguém vai chegar para mim e falar, nossa, como você é maravilhosa, você não quer uma ajuda? Exato. E não Esse é o vai processo existir, de né? autoconhecimento que a gente sempre fala. Você tem que conhecer quais são os seus limites e se entender como cuidador. Se você não serve para aquela função, né? Se você acredita que entrou de gaiato no navio e não é um gaiato, né? Você tem que sair desse navio. Quem que vai entrar no seu lugar? Né? Vamos fazer uma reunião em família, vamos chamar todo mundo, vamos ver se alguém se disponibiliza a assumir a função de cuidador familiar, vamos fazer um revezamento, mas mesmo assim sempre terá um que será o comandante desse navio. Tem que ter, a gente tem que ter o comandante, senão esse navio afunda. Sim. Né? E sempre com um único objetivo, todo mundo, que é o bem-estar daquela pessoa que está sendo cuidada. Conflitos familiares existem, existem. A gente vê os conflitos acontecer nesse momento. Quem que vai cuidar agora? Olha, eu preciso sair, eu preciso distrair, eu não aguento mais, eu não sei o quê. A gente vê esse boom, né, acontecer em vários momentos. Tendo um cuidador em casa, contratado, ou não tendo. Isso que eu Esse ia te boom acontece. perguntar. Porque daí eu ia falar, tá, então vamos dizer, eu cheguei no meu limite, eu era a pessoa que estava ali dando os cuidados, Aham, mas eu cheguei no meu limite, não posso mais, decidiu-se que temos condição de colocar um profissional para fazer isso. E é aquilo que você falou, né? Não é porque tá o cuidador lá exato. que eu deixei de. Mas como também o que que a gente pode dizer de orientação? Então tá, agora temos um cuidador. Qual que passa a ser o meu papel? Aham. Como que a gente consegue entender isso? Se você, por exemplo, contratou alguém, você, sem empresa por trás, né? Você foi lá, contratou alguém para fazer esse cuidado. Quem vai gerenciar o cuidado? Alguém tem que gerenciar o cuidado. O seu papel a partir de agora, ele passa a ser de gestor. Você é o comandante, né? Mas você agora tem as pessoas ali que estão gerenciando, que estão cuidando do seu navio, né? Você sempre tem que estar ali supervisionando, gerenciando. O que que a gente pode fazer numa hora dessa? A gente pode buscar aquelas pessoas que passaram pela mesma situação. É sempre bom parear. A gente sempre fala parear. Por quê? Porque alguém também está passando por isso, alguém já passou por isso e ele teve experiências boas e ruins. A gente pode aprender com as boas e com as ruins. Porque a gente pode Claro. evitar alguma coisa que possa acontecer. Pô, já estou esperando por isso, né? Olha, o meu colega lá passou por isso na casa dele. Não quer dizer que vai acontecer na minha. Mas se Se acontecer, acontecer, eu já estou preparada, eu já tenho
uma reação preparada que não vai assustar ninguém. Eu já estou trabalhando isso internamente, porque a gente tem esse negócio, Luciana, de que assim, me contaram como é que funciona, mas eu não quero nem saber. Vou esperar chegar na hora para saber como é que é. Uhum. A gente não tenta se preparar, a gente não tenta buscar apoio, redes de apoio como a gente está tentando montar agora, né? O primeiro Isso que curso eu ia foi falar. super legal. O nosso segundo curso chega em breve, a segunda turma chega em breve do Eu Cuidador Familiar, mas nós estamos disponíveis para a hora que alguém quiser perguntar. O Instagram é uma ótima ferramenta, né? De Eu buscar sempre essas gosto, informações. exato, eu sempre gosto de deixar o Instagram aberto para questionamentos que possam vir de N famílias. Né? Uma vez que a gente se dispõe a ajudar, uma vez que a gente se dispõe em rede, nós podemos ajudar e temos condições disso. Então eu queria até deixar aqui, para quem estiver assistindo e para quem for assistir essa live, gente, não precisa ter medo de perguntar, né? Eu, por exemplo, sempre deixo esse espaço aberto do Instagram, inclusive fiz questão de abrir um profissional para isso. Pergunte, né? Tire dúvidas. No que eu É. puder ajudar, você será ajudado. Aqui está sendo criada uma rede de apoio para cuidadores familiares, para aqueles que já estão passando por isso, para aqueles que já passaram e ainda querem algum tipo de ajuda ou conselho, e para aqueles que acham que vão enfrentar alguma coisa no futuro. Então, não deixe de perguntar. Hoje a gente tem N ferramentas para adquirir conhecimento, mas as pessoas parecem que não querem. As pessoas não querem ter esse conhecimento prévio, elas não querem se preparar Porque eu previamente. acho que é um pouco desse receio, né? Eu não Sim, sei de onde a gente tira isso, mas assim, igual eu falo assim, tem gente que recebe o boleto em casa e guarda na gaveta. Tipo, é como se a conta não existisse. Então, não quero ver, se eu não quero não, se eu não enxergar. abrir o boleto, eu não preciso pagar o boleto, né? Então, assim, se de repente se eu não falar de É, cuidados paliativos, se eu não falar é, de eu cuidador, ou eu como eu me sinto sendo um cuidante, sei lá, um cuidador, aham, isso não vai me atingir, porque, né? exato. Vamos bater na madeira e tá tudo certo. Não vamos conversar É, sobre esse assunto. comigo não vai acontecer, né? Comigo não vai acontecer. Tá acontecendo ali, mas em mim não chega. Em mim É. não chega. E a gente também nunca pensa assim, eu serei a pessoa que vai precisar do cuidado, né? Exato. A Comigo. gente Não, não eu quer. não. A gente A não quer que gente não quer. aconteça, né? Claro que não. Mas a gente não tem essa visão. Uma coisa que a gente erra muito sendo cuidador familiar é não se colocar no lugar do outro. A gente muitas vezes não se coloca no lugar daquele que está sendo cuidado. Né? A gente vai rapidinho, dá uma passada lá, tá na hora do banho, já tomou banho, já ligou o chuveiro, você já chega ligando o chuveiro, você não dá nem oi. Né? Você É. vai para dar o banho, não, deixa eu já ligar o chuveiro aqui, Não, porque eu já vamos sei que tirar vai a ter um roupa. conflito, então já vamos rápido. Exato, exato. E aí, de repente, você tem um diazinho ali de folga, né? Alguém se disponibilizou para você ir resolver suas coisas, né? E alguém se disponibilizou, você já pensa assim, não vou nem ligar lá para saber como é que tá, porque vai que precisa de mim, e eu tenho que ir lá. Então nós acabamos nos martirizando muito em relação a isso. Nós colocamos essa carga pesada, dobrada, porque ela não é desse tamanho. Porque a gente E não se ela precisa estar sozinho. Exato, exato. Inclusive, a gente termina o curso colocando uma frase bem grande. Você tem que tirar essa amarra da sua boca, que só está escrito help, e gritar o help. Né? A pessoa não tem que olhar a sua cara e falar assim, nossa, ela está precisando de ajuda. Você Não precisa vai ter externalizar. isso, né? Você precisa externalizar. E nós não externalizamos porque você falou muito bem também. Nós queremos ser as vítimas, né? Nós queremos ser Porque as também esse vítimas. papel às vezes cai bem, né? Mas é uma delícia, né? Né? É uma delícia ser Porque, vítima, receber a atenção de todo mundo. né? Que pode nem ser a atenção que você quer, porque às vezes Com porque às certeza. vezes você quer uma coisa física, né? Meu Deus, eu preciso de uma massagem. Exato, Eu quero que exato. alguém faça cafuné na minha cabeça, sei lá. A Ou carência acontece então muito. eu só quero um dia longe de tudo, sei lá. Mas
Se você não externalizar isso, eu imagino, né? Não, gente, eu só quero um dia, ou eu quero sair para uma massagem, ou eu quero gritar, sei lá. Ninguém vai descobrir isso, né? Exato, exato. Uma coisa que eu brinco muito com o pessoal é o seguinte: se você é um cuidador familiar, com certeza alguns profissionais estão assistindo ali aquela pessoa. Às vezes tem um fisioterapeuta, né, que vai em casa, se for alguma dependência física, né? Às vezes tem um nutricionista que acabou indo em casa, porque tem aquela questão da nutrição que tem que ser muito bem orientada. Gente, aproveita! Já aproveita e fala assim pro fisioterapeuta: tem como você marcar 2 horários? Um horário da minha mãe e o outro é Um é meu. meu. Você vem aqui, exato, você vem aqui e já aproveita que o cuidado está sendo prestado. Um pouquinho é para ela, um pouquinho é para mim. Mas a gente não, a gente tá ali no Não. lugar do coitadinho. E A eu gente acho se que veste. mesmo quando você se veste do coitadinho e realmente, acho que é feio, não sei se nem se é feio, se é certa essa palavra. Quando a gente está falando, por exemplo, daquela pessoa e que ela não tem a Aham. condição de ter apoio nenhum, Sim, né? Ela tá lá, ela mal tem para ela, mal tem as condições sim, financeiras para se manter e tá cuidando de alguém. sim, Mesmo assim, né? sim. Sei lá, no postinho de saúde, talvez Exato. alguém que possa Sim. orientar, É, enfim. Mas se você, de novo, se você não externalizar, ninguém vai saber disso, né? ninguém vai saber. A gente sabe que muitas comunidades, falo comunidades mesmo, de igreja, alguma coisa do tipo, oferecem auxílio para pessoas que não têm essa condição, né? Em Itajubá, eu me recordo que tinha uma comunidade que oferecia cadeira de roda para quem precisava, oferecia cama hospitalar para quem precisava, gratuita. Mas assim, como que você fica sabendo se você não fala o que você precisa, Ah, né? Como alguém vai ficar sabendo o que você precisa se você não conta? Muitas pessoas, ô Luciana, têm também essa questão da timidez. Não vou falar que eu preciso, não, porque, né, sei vão achar. lá, De novo, né? O que que vão o que vão achar? achar de mim, né? O Eu que não que vão tenho achar de mim? condição, não tenho condição. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona, que não é assim que vai dar certo. E as pessoas acabam sofrendo mais nesse processo quando elas se colocam sozinhas. Porque sozinhas elas nunca estão. Sempre tem um vizinho que morou do lado da casa há 1000 anos. Sempre tem alguém da rua que conhece. Tem o pessoal da igreja que conhece. Sozinho ele nunca está. Sozinho, sozinho, sem ninguém, ele nunca Não, está. não está. Ele se coloca sozinho. E sabe mais uma coisa que eu preciso te perguntar? Daqui a pouco a gente já está acabando, ai que aflição. Como que a gente também, e isso talvez seja uma situação que possa acontecer mais do que a gente gostaria de imaginar, que é a questão de violência Aham, com essa pessoa que está sendo cuidada. Porque, por N fatores, né? Porque você sim, extrapolou o seu limite, porque você não tem habilidade, por sei lá. sim, E isso pode acontecer, né? Talvez com mais frequência. com certeza. Também, como é que você. Porque você pode ter um momento, um rompante seu de violência, e vamos falar a verdade, é humano e pode Claro, acontecer, né? Aquela pegada que você dá e dá aquela chacoalhada, e que, para quem tem consciência, na hora você fala: o que que eu meu fiz, Deus, né? o que eu fiz? Mas pode ser que seja alguém que não tenha consciência e leve isso adiante, torne isso uma prática. Exato. E aí, que a gente existe também um apoio? Que a gente faz, sei lá, numa hora dessa? Como é que Pra, você olha, para quem está praticando, né, que seria o cuidador praticante da violência, porque hoje a gente sabe que existem N tipos de violências. A violência tem verbal, né? verbal, né? Verbal, você pronunciar palavras ofensivas é violência. Hoje a gente fala muito de comunicação não violenta também, né? Uhum, Como nós nos comunicamos para não sermos violentos, né? Para não atingirmos o limite do que é aceitável, né? Com palavras, e nós estamos falando minimamente de palavras. Imagina então na agressão física, que às vezes é um aperto no braço, assim, um pouquinho mais forte, e no idoso a gente sabe que apertou um pouquinho mais forte já vai ficar marca. Não a tem como marca. não ficar
por causa da fragilidade da pele. Para pessoas que praticam, para os praticantes, se eles têm a consciência do que fizeram, é interessante que isso seja trabalhado no Já lado mais é um recado de que o limite já chegou faz tempo. exato, mais para o lado emocional. Preciso de ajuda no lado psíquico, né? Preciso buscar uma ajuda, porque o que eu fiz não é certo. E isso é para quem tem consciência. Para quem não tem essa consciência, quem não sabe que está praticando uma violência, ou acha que aquilo ali está super certo, Natural. que Que ele tem já foi razão. assim. Já fiz isso uma vez, não deu nada, né? Então vou continuar que tá surtindo efeito, né? Porque tá ficando quietinho, não tá falando nada, não tá gritando mais. Só se alguém vê, porque ele não tem a consciência. Não, né? Só se alguém vê. E isso acontece muito de pessoas verem. Várias denúncias de vizinhos, porque o vizinho sempre sabe, né? Quando tem alguém na casa que está debilitado e quem é que está cuidando. Porque o vizinho é o que fica ali de olho, ali, mais De ou olho. menos. Exato. Então, escuta uma coisinha mais alta, um rompantezinho, já fica meio atento. Escutou de novo? Os mesmos casos Opa, de violência contra a mulher, por exemplo. Enfim. mesma coisa, é dentro do mesmo processo. A denúncia acontece dentro do mesmo processo. É denúncia de violência contra idoso. A gente sabe que dentro do Estatuto do Idoso a violência tem uma pena, né? Tá escrito no Estatuto que isso não é permitido por hipótese alguma, como está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, e como está escrito no Estatuto da Mulher. São pessoas, crianças e adolescentes e idosos são considerados pessoas frágeis, né? E precisam sim de um cuidado, precisam sim de uma atenção especial do Estado. Então, existe isso da denúncia. E tem que denunciar mesmo. A gente não, Porque exatamente, a gente não nada, tem que não, ficar não, quieto. nada, né? Nenhum limite justifica. Você- Exato. Ah, mas é, ele gritou comigo e eu gritei mais alto ainda para me fazer ouvir. Isso já não existe mais. Isso está sendo quebrado, né? Isso está sendo quebrado na nossa sociedade. Aquela criação antiga lá de trás, que um grita, o outro grita e outro grita, o outro grita, valia. Mas valia lá atrás. dali ela atrás. Hoje já não vale mais. Hoje a gente está numa sociedade onde a gente precisa ter esse cuidado da comunicação, né? E essa questão que você colocou é importante. Alguns têm, nossa, o que que eu fiz? Não devia ter feito isso, foi um momento de estresse, foi a última gota do copo e o copo transbordou. Mas outras, o copo já encheu, já transbordou, já alagou a casa inteira e Inteira. continua. Tá pisando, o copo já quebrou, você tá pisando no caco e a coisa não E tá está entendendo, né? continuando. E está continuando. E isso reflete muitos problemas emocionais, claro. Que coisa. Ai, tá acabando. Ah, meu Deus do céu. Acho que tem pano pra manga, dá pra fazer mais umas três, assim, com cada um desses Quando você desdobramentos. quiser, é só falar que a Que gente marca. delícia. Então, bom, então vamos finalizando e assim, então me fale dos cursos, fale do teu perfil e aí a gente manda beijo pra todo mundo. Beleza. Então, o curso que está aberto é o curso do cuidador, tá? É um curso de cuidador práticas domiciliares. Esse curso ele nem tem o nome cuidador de idosos, Tá, e sim cuidador de pessoas, porque tá. nós não cuidamos só de idosos, nós Isso foi cuidamos de aquela, pessoas. aquela fala que a gente teve, né? Exato, não são Cuidados. só idosos, são de pessoas. Esse curso está aberto, está gratuito, tá? As inscrições vão até dia 14 de setembro e a Que turma começa legal. dia 15. Ele é online, totalmente gratuito. Para fazer a inscrição, é só entrar no link da minha bio, aqui do Envelhecendo, envelhe.sendo, fazer o seu cadastro e ele vai ser migrado automaticamente para o grupo VIP de WhatsApp que a gente tem. Tá, E lá recebe material extra, acompanhamento durante todo o curso e a gente bate papo por lá. E tem o ótimo. nosso curso também, o Eu Cuidador de Idosos. A primeira turma já foi esse final de semana. Nós vamos abrir turma em breve. Mas quem Tá. tiver interesse em ter um atendimento personalizado para o seu caso, nós também temos atendimento personalizado, que é esse grupo de apoio que eu e Bernadette criamos. Ah, Então, caso entendi. você tenha um caso que queira ser analisado, você queira receber processos personalizados para esse cuidado, queira desenvolver um processo de entendimento e autoconhecimento para o lado emocional do cuidado que você presta, é só entrar em contato por direct que a gente passa todas as diretrizes desse outro curso.
e desse Ótimo. Então atendimento depois personalizado. eu já vou, me manda esse do que tá com as turmas abertas, que eu já Mando, vou te coloco lá nos mandar. stories também para Pode compartilhar. deixar. E isso, né? Pena que acabou, mas muito, muito obrigada. Delícia de papo, muito esclarecedor, muitas coisas que a gente. E assim, acho que o principal é isso, né? Conversarmos. Quanto mais Sim, gente falando sobre o assunto, quanto mais acesso à informação a gente tiver, menos difícil para vai tudo na ficar. vida, né?